Eu estava separando as roupas para lavar quando o telefone tocou. Era uma terça-feira comum de agosto, daquelas em que o calor de Ribeirão Preto gruda na pele desde as 8 da manhã e o ar dentro de casa fica pesado, como se fosse algodão molhado. Rogério tinha saído cedo, antes mesmo de eu terminar o café. Disse que tinha reunião. Disse com aquela voz que eu já conhecia de cor, aquela voz levemente apressada, levemente distante, a voz de quem está pensando em outro lugar enquanto fala com você. Eu não disse nada. Já fazia meses que eu não dizia nada para certas coisas. Aprendi que o silêncio, quando usado com cuidado, é a ferramenta mais poderosa que uma mulher pode ter nas mãos. O telefone era do seu Antônio. Antônio Rezende trabalha no Banco do Brasil, da Avenida Independência, há 18 anos. Eu o conheço desde que abri minha primeira conta pessoa jurídica, em 2004, quando montei meu escritório de contabilidade numa salinha de 7 metros quadrados, com um computador usado e uma impressora que travava toda vez que chovia. Ele me ajudou a entender tarifas, a organizar minha conta, a crescer. Com o tempo, virou um conhecido de confiança, daqueles que te cumprimentam pelo nome quando você entra, que perguntam da família de verdade, não por protocolo. Dona Marlene, ele disse, e eu senti na voz dele uma hesitação que não era normal. A senhora tem um momento? Eu larguei a blusa que estava dobrando. Tenho, seu Antônio. O que foi? Ele fez uma pausa. Ouvi o barulho de fundo da agência, o som abafado de outras conversas, o clique de teclados. Então ele falou baixinho, como quem não quer que ninguém ao redor escute. O senhor Rogério esteve aqui agora há pouco. Ele veio pessoalmente, com documento, pedindo para encerrar a conta conjunta de vocês e fazer uma transferência do saldo para uma conta que não é da senhora. Eu não respirei por uns 3 segundos. E aí? Eu perguntei, com uma calma que até me surpreendeu. Aí eu consultei o sistema, dona Marlene, e tive que explicar ao senhor Rogério que ele não tem essa autoridade. A conta foi aberta pela senhora como titular principal. Ele é cotitular, mas as regras dessa modalidade exigem a assinatura dos dois para encerramento, e qualquer transferência acima do limite pré-aprovado também precisa de autorização conjunta. Ele parou de novo. Ele não ficou muito contente. Imagino que não. Obrigada, seu Antônio, eu disse. O senhor fez tudo certo. A senhora está bem? Eu olhei pela janela da sala. Lá fora, a rua estava quieta. Uma criança andava de bicicleta na calçada. Um cachorro dormia embaixo de uma árvore. O mundo seguia completamente normal, indiferente ao fato de que o homem com quem eu havia dormido por 24 anos tinha acabado de tentar me deixar sem dinheiro numa terça-feira de agosto, antes do almoço, enquanto eu separava roupas para lavar. Estou ótima, eu respondi. Melhor do que nunca. E era verdade. Meu nome é Marlene Custódio, tenho 52 anos. Sou contadora há quase 3 décadas, e naquele momento eu soube que o jogo que Rogério pensava estar vencendo tinha acabado de virar completamente contra ele. Porque existem coisas que um homem que subestima a própria esposa nunca consegue enxergar, que ela esteve observando, que ela esteve planejando e que ela foi muito mais cuidadosa do que ele jamais imaginou ser necessário. Mas deixa eu contar do começo, porque essa história não começou naquela terça-feira. Ela começou muito antes, numa noite em que encontrei no bolso da calça dele um recibo de jantar para 2 num restaurante que eu nunca tinha ido com ele, e decidi que, em vez de chorar, eu ia pensar. Rogério sempre me viu de um jeito muito específico. Ele me via como a esposa que cuida, que organiza, que está em casa quando ele chega, que lembra do aniversário da mãe dele, que faz a declaração do imposto de renda dos dois todo mês de março sem reclamar. Me via como alguém competente nas coisas do lar, mas ingênua nas coisas do mundo. Esse foi o maior erro que ele cometeu em 24 anos. Eu sou contadora, não de hobby, não de formação esquecida. Eu exerci minha profissão por 28 anos. Tive escritório próprio por 15 deles. Fechei o escritório por escolha nossa, quando as meninas eram pequenas,
e Rogério ganhou uma promoção que exigia que ele viajasse mais, e alguém precisava estar em casa. Foi uma decisão que tomamos juntos, ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Mas eu nunca parei de entender de números. Nunca parei de entender de documentos, de registros, de como o dinheiro funciona e onde ele se esconde quando alguém não quer que você o encontre. Rogério esqueceu disso. Ou talvez nunca tenha levado a sério. Para ele, minha formação era uma coisa do passado, um título empoeirado, algo que eu tinha feito antes de me tornar sua esposa. Ele não sabia, não podia imaginar, que nos últimos 8 meses eu tinha usado cada fragmento desse conhecimento para construir uma proteção em volta de mim que ele não conseguiria derrubar nem que tentasse por anos. E ele tentou. Naquela terça-feira, ele tentou. Deixa eu te contar o que aconteceu quando ele voltou para casa naquele dia. Era quase 12:30 quando ouvi o carro dele na garagem. Eu estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café, o celular virado para baixo e um caderno aberto na minha frente com anotações que ele jamais entenderia o significado. Ouvi a porta da garagem, os passos dele no corredor, a chave de casa sendo colocada no gancho. Tudo muito normal. Tudo como sempre foi. Rogério entrou na cozinha e me olhou com uma expressão que ele devia achar neutra, mas que eu li como um livro aberto. Ele estava calculando. Estava medindo quanto eu sabia, quanto eu tinha percebido, se o seu Antônio tinha me ligado ou não. Você almoçou? Ele perguntou. Ainda não, eu disse. Você quer alguma coisa? Não, tô bem. Ele abriu a geladeira, ficou olhando para dentro sem pegar nada, fechou. Um tique dele quando está nervoso. Vou lá no quarto trocar de roupa. Tudo bem, eu disse. Ele saiu da cozinha. Eu fiquei sentada, tomando meu café, olhando pela janela para o mesmo quintal onde minhas filhas brincaram quando eram pequenas, onde eu plantei um pé de limão que ainda dá fruto todo ano, onde nós fizemos churrasco em família por mais de 2 décadas. Fiquei pensando que é interessante como um lugar pode guardar tanto amor e tanta traição ao mesmo tempo, como se os dois soubessem coexistir sem se destruir, pelo menos por um tempo. Rogério não falou nada sobre o banco naquele dia, nem naquele, nem no seguinte. E eu também não falei, porque eu aprendi nos últimos 8 meses que o momento certo vale mais do que a reação imediata. Aprendi isso da maneira mais dolorosa possível, numa noite fria de dezembro, quando encontrei a primeira prova do que ele estava fazendo e precisei engolir um choro que durou horas dentro do banheiro trancado para não deixar que ele soubesse que eu sabia. O nome dela é Patrícia. Ela tem 38 anos, trabalha na empresa de um dos clientes de Rogério e a relação entre os dois durava, pelo que eu consegui apurar, pelo menos 1 ano e meio, talvez mais. Rogério não é um homem de grandes gestos, mas é um homem de hábitos. E seus hábitos mudaram de uma forma que qualquer pessoa prestando atenção teria notado. O celular sempre virado para baixo. As viagens de trabalho que antes duravam 2 dias passaram a durar 3, 4. O cheiro diferente quando ele voltava para casa, não de perfume, mas daquele jeito sutil que o corpo de uma pessoa muda quando esteve perto de outro corpo por horas. Eu notei tudo e decidi que não ia agir no calor da emoção. Decidi que ia agir no frio da estratégia. Liguei para a Fernanda Queiroz numa quinta-feira de janeiro. A Fernanda é minha amiga desde os 12 anos, quando sentamos uma do lado da outra na 5ª série do Colégio Estadual Dom Bosco, e descobrimos que as duas odiavam aula de educação física e amavam novela das 8. Ela seguiu o direito, especializou em família e sucessões, e hoje tem um escritório respeitado aqui em Ribeirão. Quando liguei para ela, não precisei explicar muita coisa. Fernanda me conhece como ninguém. Marlene, ela disse, quando terminei de falar. Você tem certeza? Tenho, eu disse. E você quer fazer isso direito? Quero fazer isso perfeito. Ela respirou fundo. Então me escuta. Não mova uma vírgula ainda. Não faz nada que ele possa usar contra você. E começa a reunir documentação. Foi o que eu fiz. Por 8 meses, enquanto Rogério dormia do meu lado achando que eu não sabia de nada, eu fui construindo. Com a paciência e a precisão que aprendi em quase 30 anos de contabilidade, cada peça do que viria a ser minha proteção
minha prova e minha libertação. Eu tinha cópias dos extratos da conta conjunta dos últimos 5 anos. Tinha o registro imobiliário do apartamento onde moramos e do terreno em Bonfim Paulista que ele comprou em 2018 e registrou só no nome dele, achando que eu não tinha prestado atenção. Tinha a documentação completa da herança que recebi quando minha mãe faleceu, em 2021. Os R$ 127 mil que ela me deixou e que eu jamais misturei com o dinheiro do casal, guardados numa conta separada no meu nome individual. Tinha tudo isso organizado, digitalizado, com cópia na nuvem e cópia física numa pasta que estava na gaveta do escritório da Fernanda. E eu tinha a conta conjunta registrada em meu nome como titular principal, um detalhe que Rogério nunca leu quando assinou os documentos lá atrás, porque na época ele estava apressado, como sempre esteve, e deixou para mim, como sempre deixou, os papéis para resolver. Essa foi a conta que ele tentou encerrar naquela terça-feira de agosto. Essa foi a conta que seu Antônio, com 18 anos de banco e um conhecimento impecável de regulamentação financeira, explicou a ele que não era possível encerrar sem a minha assinatura. Eu imagino a cena. Rogério entrando com aquele andar confiante que tem, aquela postura de homem que está acostumado a que as coisas funcionem do jeito que ele quer. Sentando na frente do gerente, apresentando o documento, pedindo o encerramento como se estivesse pedindo um extrato. E então, o momento em que o seu Antônio olhou para a tela, cruzou as sobrancelhas levemente e disse aquelas palavras que devem ter soado para Rogério como um balde de água fria em pleno agosto de Ribeirão Preto. Senhor, o senhor não tem esse poder. A titular principal desta conta é a senhora Marlene. Eu daria tudo para ter visto a expressão do rosto dele naquele instante. Mas não precisei ver, porque, a partir daquele momento, eu sabia que o plano que ele tinha, seja lá qual fosse, tinha tropeçado na primeira pedra, e as pedras que ainda viriam eram muito maiores. Se você quer descobrir o que aconteceu quando Rogério entendeu que não conseguia me deixar sem nada, o que ele tentou fazer nas semanas seguintes, e como tudo aquilo que ele foi construindo às minhas costas virou contra ele de um jeito que nem no pior pesadelo dele ele poderia imaginar, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Rogério Custódio numa festa de aniversário de uma colega de faculdade, em março de 1999. Eu tinha 25 anos, estava no último semestre da graduação em Ciências Contábeis, e ele tinha 28 e trabalhava há 3 anos como representante comercial numa distribuidora de produtos alimentícios do interior. Era bonito, não do jeito chamativo que chama a atenção de todo mundo, mas do jeito quieto que vai crescendo enquanto você conversa. Aquele tipo de aparência que melhora quanto mais você olha. Tinha cabelo escuro, ombros largos e uma forma de falar pausada que eu confundi, por muito tempo, com segurança. Só fui entender muito depois que aquela pausa não era de quem pensa antes de falar. Era de quem está calculando o que vai dizer. Naquela noite ele me pediu o telefone antes de eu ir embora. Eu dei. E fiquei 2 dias esperando ele ligar, inventando razões para que não tivesse ligado ainda, convencendo a mim mesma de que tinha me enganado, de que ele não era tão interessado quanto parecia. No 3º dia, o telefone tocou às 8 da noite e era ele, com aquela voz pausada, perguntando se eu queria ir jantar no sábado. Eu quis. Namoramos por 2 anos. Casamos em maio de 2001, numa cerimônia pequena na Igreja São Benedito, com 200 convidados e um vestido que minha mãe ajudou a escolher numa tarde de sábado em que as 2 ficamos horas numa loja no centro de Ribeirão, rindo de opções exageradas e chorando quando eu coloquei o que era certo. Minha mãe sempre soube antes de mim quando uma coisa era certa. Era um dom que ela tinha. Uma espécie de clareza sobre o mundo que eu admirava sem conseguir imitar. Ela não gostava muito do Rogério. Nunca disse isso diretamente. Minha mãe não era do tipo de falar as coisas de frente quando envolvia sentimento, mas eu aprendi a ler o que ela não dizia.
Aprendi no jeito que ela mudava de assunto quando eu falava dele com muito entusiasmo, no jeito que ela sempre perguntava: "E você, minha filha, como você está?" Com uma ênfase no você que me fazia sentir que ela estava verificando se eu ainda existia por baixo de tudo que eu estava construindo em volta do relacionamento. Eu existia. Mas fui diminuindo aos poucos, de um jeito tão gradual que durante anos nem percebi. Os primeiros anos de casamento foram bons, ou pelo menos eu acreditava nisso. Tínhamos brigas, como todo casal tem, mas eram brigas que eu classificava como normais, aquelas que passam e deixam a sensação de que você se conhece melhor depois. O que eu não percebia era o padrão. Que as brigas quase sempre terminavam com eu pedindo desculpa por alguma coisa que não tinha feito, ou minimizando o que eu sentia para que a paz voltasse mais rápido. Que quando eu discordava dele em público, mesmo de um jeito suave, havia um silêncio depois, naquela noite, que durava dias e que eu aprendia a evitar. A Camila nasceu em 2003. Eu tinha 29 anos e aquele amor que eu senti quando a coloquei no colo pela primeira vez foi tão grande que reorganizou tudo dentro de mim. Aquela criança de 3,2 kg, com o cheiro de coisa nova que os recém-nascidos têm e que nenhuma descrição do mundo consegue capturar direito, ela me fez entender que havia coisas das quais eu não abriria mão. Que havia uma versão de mim que existia antes de qualquer casamento, antes de qualquer concessão, e que essa versão precisava continuar existindo porque ela ia ensinar minha filha como ser. Mas foi também depois da Camila que comecei a me apagar nos lugares onde não devia. Rogério ganhou a promoção no ano seguinte. Passou a viajar para Barretos, para Franca, para São José do Rio Preto, às vezes para São Paulo. Ficava fora 2, 3 dias por semana. E em casa, quando estava, a lógica foi se ajustando de um jeito que eu deixei acontecer, porque estava cansada e porque achei que era temporário. Ele trabalhava muito, então ele descansava muito. Eu trabalhava muito, então eu continuava trabalhando, porque as coisas da casa não descansavam porque eu estava cansada. Não era uma divisão que tínhamos conversado. Aconteceu e eu deixei acontecer. A Bruna nasceu em 2005. Com 2 filhas pequenas e a carreira do Rogério em expansão, a conversa sobre o escritório surgiu de uma forma que, olhando para trás, entendo como cuidadosamente enquadrada. Não foi uma imposição. Foi uma sugestão que virou outra sugestão que virou uma conclusão. E quando percebi, já estava de acordo com algo que não tinha sido minha ideia. Que eu fecharia o escritório por um tempo, que ficaria com as meninas, que quando elas fossem maiores eu poderia retomar, se quisesse. Se quisesse. Fechei o escritório em 2006. Tinha 32 anos. Tinha construído aquele negócio do zero, tinha clientes fidelizados, tinha uma reputação que levei anos para construir. E eu fechei acreditando que era temporário, acreditando que quando as meninas fossem para uma escola, eu voltaria, acreditando em uma promessa que nunca foi formalizada e que, portanto, podia ser diluída com o tempo até desaparecer. Ela desapareceu. Quando a Bruna foi para o maternal, tentei reabrir. Rogério não disse não, nunca disse não diretamente, mas havia sempre um mas. Mas o horário vai ser complicado. Mas quem vai buscar as meninas? Mas agora não é um bom momento porque estamos reformando a casa. Mas quando as coisas se estabilizarem. O mas foi se acumulando até eu parar de perguntar. E quando parei de perguntar, entendi que havia cedido alguma coisa que não voltaria. O que ficou foi o conhecimento. Os livros, os cursos que eu fazia online nas madrugadas quando as filhas dormiam, as atualizações que eu acompanhava porque a contabilidade estava nos meus ossos e eu não conseguia me distanciar dela mesmo quando não estava exercendo. O que ficou foi a cabeça. E a cabeça, 20 anos depois, foi o que me salvou. Mas entre o fechamento do escritório e aquele dezembro de 2023, muita coisa aconteceu dentro de mim de forma silenciosa. Fui me acostumando com um jeito de existir no casamento que hoje eu sei que não era existir de verdade. Era sobreviver educadamente. Era ter a casa linda e as filhas bem cuidadas, e os jantares no ponto certo, e as contas pagas, e os documentos organizados, e o imposto de renda enviado dentro do prazo.
E ainda encontrar tempo para ouvir o Rogério falar sobre o trabalho por 40 minutos sem que ele perguntasse como eu tinha passado o dia. Fui me acostumando com a versão de mim que aparecia nas fotos de aniversário de casamento, sorrindo ao lado dele e me convencendo de que essa versão era suficiente. Quando minha mãe adoeceu, em 2020, eu entendi o que tinha perdido. Câncer de pâncreas. Diagnóstico em junho, morte em fevereiro do ano seguinte. 8 meses em que eu a acompanhei em cada consulta, em cada quimioterapia, em cada noite em que ela não conseguia dormir de dor e eu ficava do seu lado segurando a mão. Foram 8 meses em que voltei a ser só eu, sem o papel de esposa, sem o papel de mãe por algumas horas do dia. Só a filha que estava perdendo a única pessoa que sempre a viu inteira. Numa dessas noites, ela me olhou e disse uma coisa que ficou guardada em mim como uma semente esperando a hora certa de brotar. Disse: Marlene, você lembra de quem você era antes? Eu não soube responder. Ela fechou os olhos e ficou quieta. E eu fiquei com a pergunta me pesando no peito por meses, sem saber o que fazer com ela. Depois que ela foi, recebi a herança que ela me deixou. 127 mil reais, fruto de uma vida inteira de economia de uma mulher que nunca ganhou muito, mas que nunca gastou à toa. Eu chorei quando o advogado me entregou o documento. Não de alegria, de responsabilidade. Senti que aquele dinheiro era ela me dizendo que eu precisava cuidar de mim. Abri uma conta só no meu nome no dia seguinte. Não comentei com Rogério. Não era obrigada a comentar, era minha herança, mas mesmo assim senti um fio de culpa que rapidamente identifiquei como condicionamento. Afinal, em 20 anos de casamento, eu tinha me acostumado a consultar, a explicar, a justificar. Desta vez não fiz nada disso. Deposita o dinheiro, guarda a caderneta, fecha a gaveta. Foi o primeiro ato de autopreservação que pratiquei naquele casamento. O segundo veio em dezembro de 2023, numa noite comum de quarta-feira. Rogério tinha chegado tarde, disse que a reunião tinha se estendido. Fui lavar a roupa que ele tinha deixado na beira da cama e no bolso da calça encontrei um recibo dobrado. Restaurante Terraço Gourmet, na zona sul da cidade. Data: aquela noite. Mesa para 2. Vinho reserva especial, entrada, prato principal, sobremesa. Conta de R$ 340. Não era o restaurante que me atingiu primeiro. Era o fato de que ele tinha vindo para casa com um recibo no bolso, o que significava que estava descuidado. E um homem que começa a ficar descuidado é um homem que está confiante demais no controle que tem sobre a situação. Fui para o banheiro. Fechei a porta. Sentei na borda da banheira e segurei aquele papel por um tempo que não sei dizer quanto durou. Chorei. Sim, claro que chorei. Eram 22 anos de casamento, 2 filhas criadas juntos, uma vida construída, e aquele papel de papel era a prova de que boa parte daquela construção tinha sido uma ilusão sustentada por mim enquanto ele construía outra coisa em outro lugar. Mas enquanto eu chorava, uma parte de mim que eu não sabia que existia estava acordando. Era a Marlene Custódio que tinha aberto um escritório do zero aos 25 anos. A que tinha passado em concurso, a que sabia ler balanço patrimonial como outros leem jornal, a que conhecia cada artigo da legislação de direito de família que era relevante para a sua situação, porque tinha passado os últimos 2 meses pesquisando. Porque, no fundo, eu sabia há mais tempo do que admitiria para mim mesma, que alguma coisa estava errada. Quando saí do banheiro, Rogério já dormia. Eu fui até a cozinha. Aqueci uma caneca de leite, sentei à mesa e fiz uma lista. Não de mágoas, de ações. Na semana seguinte liguei para a Fernanda. O que eu não sabia ainda, o que eu ia descobrir nos meses seguintes enquanto reunia a documentação com a paciência de quem é treinada para encontrar o que está escondido em números, era o tamanho do que ele tinha feito. Não era só a traição, era o projeto. Era um conjunto de movimentos que ele estava fazendo, provavelmente havia mais de 1 ano, para se posicionar financeiramente de um jeito que quando chegasse a hora do divórcio, eu ficasse com o mínimo. O terreno em Bonfim Paulista, registrado só no nome dele, comprado com dinheiro que era dos dois.
Uma conta em outro banco, que eu descobri através de um extrato que ele esqueceu na impressora, com um saldo que não aparecia em nenhum lugar das nossas finanças compartilhadas. Movimentações da conta conjunta nos últimos 18 meses, que, quando analisadas por alguém que sabe o que está olhando, revelavam um padrão consistente de redução estratégica do saldo. Ele estava me preparando para sair sem nada, ou com tão pouco que eu não conseguisse brigar. O que ele não calculou foi que eu tinha passado 8 meses fazendo exatamente o mesmo. Só que do meu lado, cada passo estava documentado. Cada documento estava com a Fernanda e cada movimentação que ele fez estava registrada com data, valor e assinatura. Quando Rogério entrou naquele banco numa terça-feira de agosto, achando que ia encerrar minha conta e esvaziar o que restava antes de me apresentar com os fatos consumados, ele não sabia que estava caminhando para dentro de uma armadilha que eu tinha construído com as próprias mãos ao longo de 8 meses de silêncio calculado. O seu Antônio ligou para mim 20 minutos depois que ele saiu da agência. E eu, sentada à mesa da cozinha com minha xícara de café, entendi que havia chegado a hora. Naquela mesma tarde, depois que Rogério foi para o quarto trocar de roupa e eu fiquei sentada à mesa fingindo normalidade, mandei uma mensagem para a Fernanda, só 3 palavras. Ele se moveu. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Escritório. Amanhã. 8 da manhã. Dormi naquela noite com uma estranha sensação que levei um tempo para identificar. Não era alívio, não era medo, não era raiva, embora todas essas coisas estivessem presentes em alguma medida. Era clareza. Aquela sensação específica de quando você passou muito tempo olhando para algo com os olhos semicerrados e de repente foca, e o contorno de tudo fica nítido de uma vez. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia a ordem. Sabia o tempo. E sabia, acima de tudo, que cada passo que eu desse a partir dali precisava ser sólido como concreto, porque Rogério, quando entendesse o que estava acontecendo, ia procurar qualquer fresta para se defender. Não ia encontrar nenhuma. O escritório da Fernanda fica num sobrado na rua General Osório, a 10 minutos de casa. Cheguei às 7h55, antes dela, e fiquei esperando na calçada com um café que tinha comprado na padaria da esquina, observando o movimento da rua que acordava. Padeiro carregando bandeja, motoboy ajustando o capacete, 2 cachorros farejando a calçada. A vida completamente alheia ao fato de que eu estava prestes a iniciar o processo de desfazer 24 anos. A Fernanda chegou às 8 em ponto, com aquela pontualidade dela que sempre me pareceu uma forma de respeito. Ela me viu na calçada, abriu um sorriso que não era de felicidade, mas de solidariedade, e disse apenas: "Entra." Sentamos na sala de reunião, a mesma onde eu tinha sentado 8 meses antes quando liguei para ela pela primeira vez. A pasta com toda a minha documentação estava em cima da mesa, exatamente onde ela tinha ficado durante todos esses meses, esperando. A Fernanda abriu, passou as páginas com aquela rapidez de quem conhece cada folha de cor e então cruzou as mãos em cima da mesa e me olhou. "Então ele tentou a conta", ela disse. "Tentou. Isso é bom para nós, Marlene. Isso é movimento documentável. O seu Antônio vai assinar uma declaração se precisar?" "Já pedi, ele vai." Fernanda anotou alguma coisa no bloco dela. "O que mais você sabe que ele pode tentar?" Eu tinha pensado nisso durante a noite toda. Rogério não era um homem que parava na primeira tentativa frustrada. Era persistente, metódico, e quando um caminho fechava, ele procurava outro. Eu conhecia esses padrões depois de 24 anos. Sabia como ele pensava porque tinha convivido com o pensamento dele como quem convive com o clima de uma cidade, aprendendo a prever a chuva pelo cheiro do ar antes dela chegar. "Ele vai tentar os bens imóveis", eu disse. "O terreno de Bonfim Paulista está só no nome dele. Ele pode tentar movimentar isso antes que a gente entre com o divórcio." "Já estamos monitorando", Fernanda disse. "Qualquer registro de intenção de venda ou transferência, meu cartorário me avisa em 24 horas. Ela fez uma pausa. "E o apartamento?" "Está nos 2 nomes. Ele não consegue fazer nada sem minha assinatura." "Perfeito." Ela anotou mais alguma coisa. "Marlene,
Eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente franca comigo. Sempre fui. Você quer uma separação limpa e rápida ou você quer que ele sinta? Eu segurei a xícara de café com as duas mãos. Pensei na minha mãe na beira da cama do hospital. Pensei nas 8 meses de silêncio enquanto ele dormia ao meu lado, achando que eu não sabia. Pensei no recibo dobrado no bolso da calça, no terreno registrado às minhas costas, na conta no outro banco, em 30 anos de uma mulher que foi se apagando num casamento que não mereceu o que ela entregou. As duas coisas podem ser a mesma coisa? Eu perguntei. Fernanda sorriu. Desta vez era um sorriso diferente. Podem, ela disse, se a gente for cuidadosa. O plano que desenhamos naquela manhã levou 3 horas para ficar pronto. Cada etapa tinha uma sequência, cada sequência tinha um propósito, e o conjunto formava algo que eu só consigo descrever como arquitetura. Não era vingança no sentido impulsivo da palavra, não era destruição pela destruição, era justiça com estrutura. Era garantir que cada coisa que ele tinha feito tivesse uma consequência proporcional, documentada e irreversível. A primeira fase era a notificação extrajudicial. Fernanda preparou um documento formal, notificando Rogério de que eu tinha conhecimento da tentativa de encerramento indevido da conta conjunta, que isso configurava potencial desvio de patrimônio comum do casal e que qualquer movimentação financeira adicional unilateral seria interpretada como má-fé no processo que estava por vir. O documento citava artigos, jurisprudência e concluía com uma frase que eu li 3 vezes antes de assinar com testemunhas, que a requerente estava ciente de seus direitos e tinha documentação suficiente para exercê-los em sua totalidade. O documento foi entregue por oficial de justiça na quinta-feira seguinte, às 10 da manhã, no escritório da distribuidora onde Rogério trabalhava. Eu estava em casa quando o telefone dele tocou. Ele estava no quarto, eu estava na sala, e eu ouvi, do outro lado da parede, o silêncio de alguém que acaba de receber uma notícia que muda o tamanho do mundo ao redor. Aquele silêncio tem textura própria. É diferente do silêncio normal. Tem peso. Ele saiu do quarto com o celular na mão e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes no rosto dele. Não era raiva ainda, era reconhecimento. Era o momento em que ele entendeu que eu sabia. E que o que eu sabia era muito mais do que ele tinha calculado. Marlene, ele disse. Rogério, eu respondi com a mesma calma de sempre. Você contratou advogada. Não era pergunta. Eu não tratei como pergunta. Contratei. Ele ficou parado no meio da sala por uns segundos que pareceram muito mais longos do que foram. Então disse, a gente pode conversar sobre isso. Claro que pode. Eu disse, minha advogada está disponível para reunião com a sua a partir de segunda-feira. Ele não tinha advogado ainda. Eu sabia disso. E ele sabia que eu sabia. Aquela frase foi, calculadamente, a primeira vez em 8 meses que eu mostrei uma carta. Só uma. O suficiente para ele entender que o jogo tinha mudado e que ele estava atrasado. Rogério contratou um advogado na sexta-feira. O que ele não sabia era que o advogado que ele contratou, um homem chamado Dr. Cláudio Barros, com escritório na Avenida Presidente Vargas, tinha um histórico de casos que a Fernanda conhecia bem. Não era um advogado ruim, mas era um advogado que trabalhava com acordos rápidos, que preferia negociação à disputa e que provavelmente ia orientar Rogério a ceder em alguns pontos para fechar logo, o que seria uma estratégia razoável se a situação dele fosse razoável. Mas não era, porque o que o Dr. Cláudio ainda não sabia, o que Rogério certamente não tinha contado para ele na íntegra, era o tamanho da documentação que eu tinha. A segunda fase do plano envolveu o que eu chamo de o inventário completo. Com a ajuda da Fernanda e de um perito contábil que ela indicou, um senhor chamado Dr. Paulo Ribeiro, que tinha 40 anos de experiência em perícia judicial e um olhar para números que me lembrava o meu próprio, passamos 2 semanas fazendo um levantamento exaustivo de tudo que compunha o patrimônio do casal. E foi nesse levantamento que as peças que eu tinha reunido ao longo de 8 meses ganharam um peso que até eu não tinha dimensionado completamente.
O terreno de Bonfim Paulista, comprado em 2018 por R$ 180 mil, estava registrado só no nome de Rogério. Mas tínhamos os extratos que mostravam que o dinheiro da entrada, R$ 60 mil, tinha saído da conta conjunta. E tínhamos as parcelas do financiamento, pagas mensalmente durante 5 anos também, da conta conjunta. O que significava que aquele terreno, independentemente de como estava registrado em cartório, era bem comum do casal perante a lei. E Rogério ia ter que explicar para um juiz por que tinha registrado em nome individual um bem comprado com dinheiro dos dois. A conta no outro banco tinha um saldo de R$ 42 mil. Conseguimos rastrear a origem de parte significativa desse valor através dos extratos que eu tinha copiado ao longo dos meses, e a conclusão era inequívoca. Era dinheiro que tinha saído das finanças do casal ao longo de pelo menos 2 anos, em transferências pequenas o suficiente para não chamar atenção, mas frequentes o suficiente para acumular. Dr. Paulo Ribeiro olhou para os números. Ajustou os óculos e disse com a secura de quem está lendo um relatório técnico: Dona Marlene, isso aqui é dissipação de patrimônio conjugal. É configurável como fraude contra ameação. Eu ouvi aquelas palavras e pensei em cada noite que eu tinha passado fazendo janta enquanto ele jantava em restaurante com outra pessoa. Em cada viagem que ele disse que era de trabalho. Em cada vez que eu tinha perguntado sobre as finanças e recebido uma resposta vaga que eu aceitei porque confiava. Pensei em como a confiança, quando depositada no lugar errado, não é virtude, é vulnerabilidade. Mas não era mais. A terceira fase foi a que envolveu a Camila. Minha filha mais velha tem 23 anos e a cabeça mais assentada que eu já vi numa pessoa dessa idade. Ela soube do que estava acontecendo porque eu decidi contar, não com detalhes que a machucariam desnecessariamente, mas com honestidade suficiente para que ela entendesse que a mãe estava bem e estava no controle. A Camila ouviu tudo, ficou em silêncio por um tempo e então disse: Mãe, você precisa de alguma coisa de mim? Preciso que você fique bem, eu disse. E preciso te contar uma coisa sobre o apartamento. O apartamento onde morávamos, na Rua Visconde de Inhaúma, tinha sido comprado em 2009, financiado pelo banco em 30 anos, com entrada de R$ 80 mil que vinham de uma economia que os dois tínhamos feito juntos e de uma parte do fundo de garantia do Rogério. O financiamento estava quase no fim, faltavam 4 anos. E o imóvel estava registrado nos 2 nomes, sem cláusula de exclusividade. O que Rogério não sabia era que eu tinha consultado um avaliador imobiliário 3 meses antes, de forma discreta, e sabia exatamente quanto aquele apartamento valia no mercado atual. R$ 720 mil. Mais do que o dobro do que tínhamos pagado. E como bem comum, metade era minha por direito. R$ 360 mil que eu podia exigir em dinheiro ou em compensação de outros bens no processo de partilha. Some isso a ameação do terreno de Bonfim Paulista, aos 42 mil da conta paralela que ele tentou esconder, aos 34 mil da conta conjunta e ao resultado que a Fernanda tinha calculado com base em tudo que levantamos, e o número que aparecia para mim era muito diferente do nada que Rogério tinha planejado me deixar. Era uma vida nova, inteira. Foi nessa semana que Rogério tentou o segundo movimento. Eu estava na casa da Camila numa tarde de quarta-feira, conversando sobre as próximas etapas com a Fernanda por videochamada, quando meu celular tocou com o número de uma pessoa que eu não via há anos. Era Sandra, cunhada do Rogério, irmã mais nova dele, com quem eu tinha tido uma relação cordial durante o casamento, mas nunca de intimidade real. Marlene, ela disse, com um tom que eu identifiquei imediatamente como ensaiado. Eu queria conversar com você. Sem advogados, só a gente. Eu acho que dá para resolver isso de um jeito mais tranquilo para todo mundo. Eu reconhecia a estratégia. Era Rogério tentando um canal alternativo, alguém de fora do processo formal para tentar me convencer a negociar em termos que fossem melhores para ele. Era uma jogada que poderia ter funcionado com a versão de mim de 2 anos atrás, a versão que ainda acreditava que problemas se resolvem com boa vontade quando a outra parte não tem boa vontade nenhuma. Sandra, eu disse com gentileza genuína,
porque eu não tinha nada contra ela. Eu ouço você. Mas qualquer conversa sobre o processo precisa passar pela minha advogada. Não é pessoal, é para proteger os dois lados. Ela tentou mais um pouco. Eu mantive a linha. Quando desligamos, mandei mensagem para a Fernanda. Ele tentou pelo lado da família. Sandra me ligou. Fernanda respondeu: perfeito. Isso vai para o registro de tentativas de negociação extrajudicial sem representação legal. É mais um ponto para nós. Cada movimento dele estava se tornando uma peça da nossa argumentação. Era quase irônico. Quanto mais ele tentava se mover, mais ele construía o caso contra si mesmo. Era como se depois de anos acreditando que eu não prestava atenção, ele não conseguisse imaginar que eu poderia ter aprendido a usar isso. O contra-ataque de verdade veio 10 dias depois, numa segunda-feira de manhã. O advogado dele, Dr. Cláudio, entrou em contato com a Fernanda propondo um acordo. Os termos que ele apresentou eram, para usar a palavra certa, audaciosos. Rogério ficaria com o apartamento e com o terreno. Me pagaria uma indenização de R$90 mil em parcelas de 2 anos. E eu assinaria um documento de quitação de quaisquer outras reivindicações sobre o patrimônio do casal. R$90 mil. Para 24 anos de casamento, 2 filhas criadas, uma carreira encerrada e um patrimônio conjunto que somava, conforme nossa perícia, mais de R$1.200.000 em bens e ativos. Fernanda me ligou para contar e eu ouvi a proposta com a mesma calma que tinha usado em todas as outras ocasiões. Quando ela terminou, fez uma pausa e disse: "O que você quer responder?" "Nada ainda", eu disse. "Deixa ele esperar uma semana." Marlene. Fernanda, ele esperou 2 anos para me preparar para sair sem nada. Eu posso esperar uma semana antes de mostrar o que tenho. Ela deu uma risada curta, o tipo de risada de quem reconhece uma estratégia quando ouve. "Uma semana", ela disse. Naquela semana, enquanto Rogério esperava uma resposta que não chegava, enquanto ele provavelmente ficava cada vez menos seguro sobre o terreno que pensava estar controlando, eu fiz uma coisa que não tinha relação direta com o processo jurídico, mas que era, talvez, a mais importante de tudo. Fui até o cemitério visitar minha mãe. Levei um vaso com flores amarelas, as preferidas dela. Sentei no banco de pedra perto do túmulo, naquela tarde de sol que esquentava as costas de um jeito quase carinhoso, e fiquei quieta por um tempo. Não rezei, não chorei, não falei em voz alta. Só fiquei ali, com ela, sentindo o peso de tudo que tinha passado e o peso, ainda maior, de tudo que estava por vir. E pensei na pergunta que ela tinha me feito naquela noite no hospital. "Você lembra de quem você era antes?" Eu lembrava agora, mais do que lembrava. Estava me tornando ela de novo, essa versão que tinha ficado guardada debaixo de anos de concessão e silêncio, mais firme do que antes, porque tinha passado pelo fogo e saído do outro lado sem se desfazer. Na semana seguinte, a Fernanda enviou a resposta ao Dr. Cláudio. Não era uma contraproposta, era um documento de 43 páginas. O documento de 43 páginas que a Fernanda enviou ao Dr. Cláudio numa segunda-feira de manhã não era apenas uma resposta. Era uma demonstração. Era a diferença entre o que Rogério achava que eu tinha e o que eu realmente tinha, materializada em papel, organizada em seções, numerada, referenciada, com anexos que somavam mais 200 páginas de extratos, registros, avaliações e declarações. A Fernanda me contou depois que o Dr. Cláudio levou 2 dias para responder. 2 dias em que, presumivelmente, ele foi até o Rogério e fez perguntas que o Rogério não conseguiu responder de forma satisfatória. Perguntas sobre o terreno, sobre a conta no outro banco, sobre as transferências, sobre a origem do dinheiro da entrada do financiamento, sobre 24 anos de um casamento que, visto de fora e pelos números, contava uma história muito diferente da que Rogério tinha apresentado ao seu advogado. Quando o Dr. Cláudio respondeu na quarta-feira, o tom tinha mudado completamente. A proposta dos 90 mil tinha desaparecido.
No lugar, havia um pedido de reunião entre os dois escritórios para, nas palavras dele, explorar possibilidades de acordo que sejam justas para ambas as partes. Justas para ambas as partes. Eu li essa frase e pensei em quantas vezes, ao longo de 24 anos, aquele princípio tinha sido aplicado ao meu casamento. Pensei em quantas decisões tinham sido tomadas com esse critério de verdade e quantas tinham sido tomadas com o critério de que o que era bom para Rogério era bom o suficiente para os dois. A resposta era uma contagem que eu preferia não fazer porque os números seriam dolorosos demais. Mas agora, o critério era meu. E eu sabia o que era justo. A reunião aconteceu numa quinta-feira, no escritório da Fernanda. Chegamos eu e ela às 8h45. O Dr. Cláudio e Rogério chegaram às 9 em ponto. Rogério entrou na sala de reunião e me olhou de um jeito que eu só consigo descrever como se ele estivesse me vendo pela primeira vez, não com afeto, mas com uma espécie de reconhecimento tardio, como quem olha para um objeto que tinha na prateleira há anos e de repente percebe o que ele realmente é. Eu o olhei de volta com a serenidade que tinha praticado por meses. Sentamos dos lados opostos da mesa. A Fernanda abriu a pasta. O Dr. Cláudio abriu a dele. E então começou a reunião que eu tinha imaginado, de formas diferentes, por 8 meses. O Dr. Cláudio falou primeiro, com aquele tom de quem tenta estabelecer um terreno neutro antes de qualquer coisa. Disse que seu cliente reconhecia que havia espaço para uma conversa mais ampla do que a proposta inicial sugeria. Disse que estavam dispostos a considerar uma divisão mais equilibrada dos bens. Disse a palavra equilibrada como se fosse uma concessão generosa. A Fernanda ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela abriu o documento de 43 páginas na primeira sessão e colocou em cima da mesa. Dr. Cláudio, ela disse, com aquela calma dela que é mais cortante do que qualquer tom elevado. Vou ser direta para economizarmos tempo de todos. Minha cliente tem documentação que demonstra, com evidência pericial, 3 situações específicas que vão determinar o curso desse processo. Ela levantou um dedo. Primeiro, o terreno de Bonfim Paulista, registrado unilateralmente em nome do seu cliente, foi adquirido com recursos comprovadamente oriundos do patrimônio conjugal. Temos extratos, temos o histórico de pagamento das parcelas, temos a avaliação atual do imóvel. Esse bem é meação. Segundo dedo. Segundo, a conta no Banco Safra, aberta em nome individual do seu cliente, apresenta depósitos regulares ao longo de 26 meses, cujos valores e datas correspondem a saques e transferências identificáveis na conta conjunta do casal. O perito contábil que contratamos está disponível para depor sobre isso. Isso pode configurar dissipação dolosa de patrimônio conjugal, o que tem implicações que vão além da partilha. Terceiro dedo. Terceiro, a tentativa de encerramento indevido da conta conjunta no último dia 23 de agosto, realizada sem o conhecimento ou consentimento da minha cliente, está documentada com declaração do gerente responsável pela agência e será apresentada como evidência de má-fé processual. Ela fechou a pasta. Com base nisso, a posição da minha cliente não é de negociação, é de apresentação de termos. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos. Mas foi o tipo de silêncio que ocupa o espaço de 1 hora. Eu olhei para Rogério durante aquele silêncio. Vi o momento exato em que ele entendeu. Não foi dramático, não foi um colapso, não foi nada parecido com o que eu tinha imaginado naquelas noites em que ficava acordada construindo essa cena na cabeça. Foi sutil. Foi um leve afundamento dos ombros, um piscar que durou 1 segundo a mais que o normal. Uma mudança microscópica na postura que 24 anos de convivência me ensinaram a ler como derrota. Ele sabia. Sabia que eu tinha tudo. Sabia que eu tinha construído aquilo metodicamente, que cada documento tinha sido reunido com propósito, que não havia brecha porque eu sou contadora e sei onde as brechas se escondem e como fechá-las. Sabia que a mulher que ele tinha subestimado por décadas estava sentada do outro lado da mesa com uma pasta que representava o fim do controle que ele acreditava ter. O Dr. Cláudio pediu uma pausa.
Saíram os dois para o corredor. Eu e a Fernanda ficamos na sala. Ela me olhou com aquela expressão neutra que é a marca registrada dela em situações de tensão, e eu fiz um pequeno gesto de cabeça que não precisava de tradução. Quando voltaram, 15 minutos depois, o Dr. Cláudio tinha uma expressão de alguém que acabou de ter uma conversa difícil. Rogério tinha a expressão de alguém que acabou de perder uma guerra que acreditava estar vencendo. Meu cliente está disposto a considerar uma divisão diferente, o Dr. Cláudio disse. O que se seguiu foram 3 horas de negociação que a Fernanda conduziu com uma precisão que eu observei com a admiração de quem vê uma profissional no auge do que sabe fazer. Cada ponto que o Dr. Cláudio tentava ceder minimamente, ela afirmava. Cada vez que ele tentava criar ambiguidade em torno de um valor ou de uma data, ela abria o documento na página correspondente e mostrava os números. No final daquelas 3 horas, o que estava sobre a mesa era muito diferente dos R$ 90 mil da proposta original. Rogério ficaria com o apartamento, mas me pagaria R$ 350 mil em compensação pela minha meação, em parcelas corrigidas com garantia real. O terreno de Bonfim Paulista seria vendido e o valor dividido ao meio, o que pela avaliação atual representava aproximadamente R$ 140 mil para cada lado. Os 42 mil da conta paralela seriam restituídos integralmente para a conta conjunta antes da liquidação. E a conta conjunta seria dividida em partes iguais. O total que me cabia, somando tudo, ficava em torno de R$ 540 mil. Mais de 6 vezes o que ele tinha me oferecido na primeira proposta. Não assinamos nada naquele dia. Acordamos que cada parte levaria os termos para revisar e que nos reuniríamos novamente em 5 dias. Quando saímos do escritório, eu e a Fernanda descemos as escadas em silêncio até chegar na calçada. Lá fora, o sol de Ribeirão Preto estava no meio do céu, daquele jeito que faz a calçada brilhar e o ar tremer levemente no horizonte. A Fernanda me olhou. — Como você está? — Estou, eu disse. E era o suficiente. Mas a história não terminou ali, porque Rogério, no intervalo entre aquela reunião e a próxima, fez uma coisa que não estava no roteiro que eu tinha construído para ele. Uma coisa que, quando soube, precisei sentar para processar. Ele foi até a Bruna. Minha filha mais nova tinha 19 anos e estava no primeiro ano da faculdade de pedagogia em Franca. Rogério foi até lá de surpresa, na terça-feira, sem avisar nem a mim nem a ela. Chegou na república onde ela morava, tocou a campainha, e quando a Bruna abriu a porta, ele estava com os olhos vermelhos, aquele Rogério que eu quase não reconhecia porque, em 24 anos de casamento, eu o tinha visto chorar talvez 3 vezes. A Bruna me ligou naquela noite. Eu ouvi a voz dela e soube imediatamente que ela tinha sido abalada. Ela é mais sensível que a Camila, sempre foi. Sente as coisas de um jeito que vai para dentro e demora para sair. Isso não é fraqueza, é quem ela é, e eu sempre amei isso nela. Mas naquele momento eu sabia que Rogério tinha usado exatamente isso. — Mãe, ela disse, pai foi aqui hoje. — Eu sei, meu amor, como você está? Ele estava chorando. Uma pausa. Ele disse que você está sendo injusta com ele, que a advogada está exagerando os valores, que ele vai ficar sem nada. Eu respirei fundo, não de raiva, de cuidado, porque o que eu falasse naquele momento ia ficar com minha filha por muito tempo, ia moldar como ela via essa história, e eu precisava de honestidade sem crueldade, de verdade sem devastação. — Bruna, eu disse, eu quero te perguntar uma coisa. Você confia em mim? — Mãe, claro. Então, eu preciso que você confie em mim quando eu digo que estou pedindo apenas o que é justo, não mais do que isso, só o que é justo. Fiz uma pausa. O que o seu pai está sentindo é real. Ele está com medo das consequências de escolhas que ele fez. Mas as consequências não são minha criação, são dele. A Bruna ficou quieta por um momento. Então disse: ele foi até mim porque sabia que eu sentiria pena. Não era pergunta. Era ela mesma chegando à conclusão. Minha filha de 19 anos no primeiro ano da faculdade,
entendendo em 5 minutos o que levaria muito mais tempo para outra pessoa processar. Sim, eu disse suavemente. Foi. Tá bom, mãe. Sua voz ficou mais firme. Eu te amo. Eu te amo mais. Na quinta-feira, quando nos reunimos novamente no escritório da Fernanda para a sessão final de negociação, o Dr. Cláudio trouxe uma revisão dos termos que tentava reduzir levemente alguns valores. A Fernanda olhou para a revisão, olhou para mim, e eu fiz um gesto pequeno com a cabeça. Ela fechou a pasta. Dr. Cláudio, ela disse, minha cliente não está mais disponível para ajustes nos termos acordados na última reunião. Se o seu cliente prefere que vamos a juízo, estamos preparadas. O material pericial está completo, a declaração do gerente bancário está assinada e temos disposição para um processo que pode levar 2 anos, mas que pela documentação que temos, tem desfecho previsível. Ela cruzou as mãos. A escolha é de vocês. O Dr. Cláudio cochichou alguma coisa com Rogério. Rogério olhou para mim, e naquele olhar eu vi as camadas de um homem que está chegando ao fim de um caminho que ele mesmo escolheu. Vi o orgulho que não quer ceder e o medo que sabe que precisa. Vi um homem que passou a vida acreditando que controlava tudo ao seu redor e que estava descobrindo, tarde demais, que a pessoa que ele mais subestimou era a que tinha estado do seu lado o tempo todo. Aceito os termos, ele disse. Não para a Fernanda, para mim. Diretamente para mim, pela primeira vez em toda aquela negociação, como se precisasse que eu ouvisse de dele, como se aquelas palavras fossem a única coisa que ainda era capaz de oferecer que tivesse algum peso real. Eu o ouvi. Fiz um aceno de cabeça. E então olhei para a Fernanda, porque havia documentos para assinar, e eu queria terminar aquilo naquele dia. Assinamos na tarde de uma quinta-feira de outubro. Do lado de fora do escritório, a rua estava movimentada com o horário de almoço de Ribeirão Preto. Aquele burburinho de cidade do interior que tem ritmo próprio, que não é lento nem acelerado, mas algo no meio que eu sempre achei confortante. Eu saí com a pasta embaixo do braço, o sol na cara, e a sensação estranha e boa de quem acabou de cruzar uma linha que não sabia se conseguiria cruzar. A Fernanda caminhou um trecho comigo. Na esquina onde nossos caminhos se separavam, ela parou e me olhou. Você foi incrível, Marlene. Aprendi com boa professora, eu disse. Ela me abraçou daquele jeito que só quem te conhece há 40 anos abraça, sem cerimônia, com peso, com história. E então foi embora. E eu fui embora, cada uma para o seu lado da mesma rua que tínhamos percorrido juntas por décadas. Andei até o carro devagar. Não tinha pressa. Abri a porta, coloquei a pasta no banco do passageiro e antes de ligar o motor, fiquei um momento com as mãos no volante olhando para a rua à frente. Havia uma coisa que Rogério não sabia ainda. Uma coisa que eu tinha guardado não por estratégia, mas por escolha pessoal. Uma coisa que ia acontecer naquele fim de semana e que completaria, de um jeito que nenhum documento jurídico poderia substituir, o que eu precisava para realmente seguir em frente. Ia encontrar a Patrícia. Não para brigar. Não para confrontar. Para uma conversa que eu tinha decidido ter porque merecia tê-la, porque havia perguntas que só ela poderia responder, e porque eu me recusava a carregar o resto da minha vida a silhueta de uma desconhecida que tinha ocupado espaço dentro do meu casamento sem nunca ter tido um rosto para mim. Ela concordou em me encontrar quando mandei mensagem. Isso me surpreendeu. Mas depois de pensar um pouco, não surpreendeu tanto. Às vezes as pessoas concordam com as coisas difíceis porque também estão carregando o peso delas. Nos encontramos num café na Vila Seixas no sábado de manhã. O Café Vila Seixas fica numa rua arborizada, que no sábado de manhã tem aquele silêncio gostoso de cidade que ainda está acordando devagar. Cheguei 10 minutos antes, pedi um café com leite e escolhi uma mesa perto da janela, daquelas que deixam entrar a luz sem expor demais quem está sentado. Fiquei olhando para a calçada, para as folhas das árvores que balançavam levemente num vento que não era suficiente para refrescar, mas era suficiente para existir. E pensei em quantas versões daquele encontro eu tinha imaginado ao longo dos meses anteriores. Nas primeiras semanas depois que descobri,
Quando a dor ainda era aguda e crua e sem forma, eu tinha imaginado um encontro cheio de palavras que nunca diria em voz alta. Depois, quando a raiva foi cedendo espaço para a estratégia, parei de imaginar qualquer encontro, porque não havia espaço para isso no plano. E agora, do outro lado de tudo, com os documentos assinados e o processo encaminhado, o encontro que eu queria ter era diferente de todos os que tinha imaginado antes. Eu queria apenas ver. Patrícia chegou às 10:02. Era uma mulher de estatura média, cabelo castanho na altura dos ombros, roupa simples, expressão de quem dormiu pouco. Ela me viu antes de eu levantar e por um segundo ficou parada na entrada do café com aquela hesitação de quem sabe que está prestes a fazer uma coisa que não tem como desfazer depois. Então, caminhou até a mesa e sentou. Marlene, ela disse. Patrícia, eu disse. O garçom veio, ela pediu um chá. Ficamos as duas em silêncio por um momento, que não foi desconfortável da forma que eu esperava. Era o silêncio de duas pessoas que compartilham uma situação que nenhuma das duas escolheu completamente e que sabem que o que vem a seguir precisa ser dito com cuidado. Você não precisava me encontrar, ela disse primeiro. Não precisava, concordei, mas queria. Ela olhou para as mãos. As dela eram menores que as minhas, com as unhas curtas e sem esmalte. Eu sei que não tem nada que eu possa dizer que mude o que aconteceu. Não tem, eu disse. Não é isso que eu vim buscar. Ela me olhou então, de verdade, e eu vi naquele olhar algo que não esperava ver. Cansaço. Não culpa performática, não defesa, não a postura de quem está se preparando para um ataque. Cansaço genuíno, do tipo que se acumula quando você passou tempo demais dentro de uma situação que sabia que estava errada e não soube como sair. Você sabia que ele era casado desde o começo? Eu perguntei. Não com acusação, com curiosidade real. Ela demorou um segundo. Sim, eu apreciei a honestidade. Poderia ter mentido, poderia ter construído uma narrativa mais confortável para si mesma naquele momento. E não fez. Por que ficou? Outra pausa. Ela olhou pela janela, para a rua arborizada lá fora, e quando voltou o olhar para mim, havia algo nele que parecia menos defesa e mais confissão. Porque ele me disse que o casamento de vocês era vazio, que era só formalidade, que vocês viviam vidas separadas dentro da mesma casa. Eu ouvi aquilo e deixei assentar por um momento. Não porque me surpreendeu, porque não me surpreendeu. E essa ausência de surpresa dizia algo importante sobre o quanto eu tinha aprendido sobre Rogério nos últimos meses, sobre o quanto ele era capaz de construir narrativas convenientes para as pessoas ao redor quando precisava de algo delas. O casamento de vocês não era vazio? Ela perguntou, com uma hesitação que sugeria que já sabia a resposta. Não era vazio para mim, eu disse. Era imperfeito, era desgastado em alguns lugares, tinha coisas que precisavam de atenção que nunca receberam. Mas não era vazio. Eu estava lá dentro dele, inteira, por 24 anos. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente na expressão, uma espécie de assentamento, como se aquela confirmação, dolorosa como era, organizasse alguma coisa que estava fora do lugar dentro dela. Ele terminou comigo, ela disse, na semana passada. Eu não disse nada, esperando. Disse que precisava focar no processo, que era melhor para os dois. Ela deu uma risada curta que não tinha alegria nenhuma. 2 anos e meio, e quando as coisas ficaram difíceis para ele, eu virei uma inconveniência. Eu olhei para essa mulher sentada à minha frente, essa desconhecida que tinha estado dentro do meu casamento por 2 anos e meio, e senti algo que não esperava sentir. Não perdão, não ainda, talvez nunca no sentido completo da palavra, mas uma espécie de reconhecimento. Ela também tinha sido usada. De um jeito diferente, com consequências diferentes, mas usada da mesma forma por um homem que sabia identificar o que cada pessoa precisava ouvir e dizia exatamente isso. O que você vai fazer agora? Eu perguntei. Ela deu de ombros. Seguir em frente. Não tenho muita opção.
Nenhuma de nós tem, eu disse. Mas às vezes é a falta de opção que nos obriga a descobrir o que somos capazes de fazer. Ficamos mais uns 20 minutos ali. Não foi uma conversa de reconciliação, não foi uma conversa de acusação. Foi a conversa de duas mulheres que haviam orbitado em torno do mesmo homem sem nunca se escolher, e que estavam, cada uma à sua maneira, se reorganizando depois que aquela órbita terminou. Quando me levantei para ir embora, Patrícia disse: Marlene, eu me virei. Você é muito mais do que ele te fez acreditar que era. Fui embora sem responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque aquela frase não precisava de resposta. Precisava apenas ser carregada, pelo tempo que fosse necessário, até que eu a soubesse de cor e decorada como uma verdade que não precisava de confirmação externa para existir. Nos meses que se seguiram, a vida foi se reorganizando com aquela estranheza específica do novo que ainda não tem a textura do familiar. O acordo foi cumprido dentro do prazo. A primeira parcela da compensação pelo apartamento chegou na data combinada, e eu fiquei olhando para o extrato por um momento mais longo que o necessário. Não de incredulidade, mas de reconhecimento. Aquele número representava décadas de trabalho invisível, de escolhas feitas, de uma vida entregue a algo que merecia retribuição, mesmo que a retribuição chegasse tarde e por caminhos tortuosos. Comprei um apartamento, menor que o anterior, num bairro que eu tinha admirado por anos sem nunca ter vivido, na rua Abdonajar, pertinho de uma praça com árvores frondosas, onde os pássaros fazem barulho de manhã de um jeito que eu descobri gostar imensamente. 2 quartos, varanda, uma cozinha com luz natural que entra pela janela da pia e que toda manhã me parece um presente pequeno e preciso. A Camila me ajudou a montar os móveis num sábado de novembro. A Bruna veio de Franca para o fim de semana e as 3 ficamos até a meia-noite arrumando quadros nas paredes, discutindo se a estante ficava melhor à esquerda ou à direita da janela, pedindo pizza porque ninguém teve energia para cozinhar. Deitei naquela noite num colchão novo, num quarto só meu, e olhei para o teto por um tempo antes de dormir. Era silêncio. Mas era o silêncio que eu escolhi, não o silêncio que aprendi a habitar por dentro de um casamento que havia muito tinha parado de me ver. Reabri o CNPJ em janeiro. Não com pressa, não como prova de nada para ninguém. Reabri porque a contabilidade estava nos meus ossos e porque eu tinha, agora, o tempo e a cabeça e a vontade de voltar a exercer o que sempre fui. Comecei com 3 clientes indicados pela Fernanda, pequenos negócios do bairro que precisavam de organização financeira e que eu atendia 2 vezes por semana no escritório que montei num dos quartos do apartamento novo. Em 6 meses tinha 12 clientes. Em 1 ano, 23. Não era o escritório que eu tinha fechado em 2006, com aquela salinha de 7 metros quadrados e a impressora que travava na chuva. Era algo diferente, construído com outra camada de experiência, com a sabedoria específica de quem passou por fogo e aprendeu o que resiste e o que não resiste. Era meu de um jeito que nada havia sido completamente meu por muito tempo. Num sábado de tarde, 6 meses depois de me mudar para o apartamento novo, encontrei a caderneta da poupança da minha mãe na caixa de sapatos que tinha trazido do armário do quarto antigo. Sentei no chão da varanda com aquilo no colo, olhando para a capa desbotada, para a letra da minha mãe, no nome do banco, para os anos de depósitos pequenos que ela tinha feito com a disciplina de quem sabe que o futuro existe e merece ser preparado. Pensei nela muito. Pensei na pergunta que ela me fez naquela noite no hospital. Você lembra de quem você era antes? E pela primeira vez desde que ela morreu, consegui responder não com tristeza, mas com algo que se aproximava de gratidão. Eu lembrava. E estava voltando a ser essa pessoa, não a mesma de antes, porque o fogo muda o que passa por ele, mas uma versão que guardava o melhor do que eu tinha sido e adicionava o que aprendi. Guardo a caderneta dela na gaveta de cima da minha escrivaninha, do lado do bloco de notas onde escrevo os clientes novos. Não por superstição, não como ritual, mas porque toda vez que abro aquela gaveta e vejo a capa desbotada,
Lembro que ela trabalhou a vida inteira para me deixar algo, e que o maior presente que ela me deu não foram os 127 mil reais. Foi o exemplo de uma mulher que nunca deixou de se pertencer. Rogério foi morar num apartamento alugado na Zona Leste. Ouço isso através das filhas, que mantêm contato com ele porque são filhas dele e porque eu nunca quis que minha história com ele contaminasse a história delas com o pai. Soube que ele está namorando uma mulher que conheceu depois de tudo, não a Patrícia, alguém novo. Soube que o terreno de Bonfim Paulista foi vendido e que a partilha foi feita dentro do prazo. Soube que ele fala pouco sobre o que aconteceu e isso me pareceu, de alguma forma, o encerramento mais honesto que aquela história poderia ter. Não guardo raiva. Não porque seja santa, não porque o que aconteceu não tenha me partido em lugares que demoraram para se reconstituir, mas porque a raiva é cara demais para carregar por muito tempo, e eu precisava do espaço que ela ocupava para outras coisas. Para o escritório novo, para as manhãs com os pássaros da praça, para as ligações com a Bruna na República em Franca, para os almoços de domingo com a Camila, que virou hábito sagrado desde a separação. Para mim. Aprendi nesse processo todo algumas coisas que não aprendi em nenhum livro de contabilidade nem em nenhuma sala de aula. Aprendi que subestimar alguém por achar que você a conhece é o erro mais caro que existe. Aprendi que o silêncio de uma mulher que está pensando é completamente diferente do silêncio de uma mulher que não está prestando atenção. E que confundir os dois é perigoso. Aprendi que dignidade não é o que você exige quando as coisas estão boas. É o que você protege quando as coisas estão difíceis. E aprendi, acima de tudo, que recomeçar não é perda. Recomeçar é o ato mais corajoso que existe, porque implica abrir mão da segurança do que já foi para construir o que ainda não tem forma. Implica confiar em si mesma quando não há nenhuma outra garantia disponível. Implica acordar numa segunda-feira de manhã, num apartamento que cheira a tinta nova, ouvir os pássaros pela janela aberta e escolher ativamente começar. Eu escolho todo dia. Às vezes é fácil, às vezes ainda não é. Há noites em que o peso do que foi aparece de formas inesperadas, numa música, num cheiro, num momento em que as filhas falam algo que me lembra de quando eram pequenas e a família ainda era inteira de outro jeito. Nesses momentos, eu não finjo que está tudo bem. Eu sinto o que precisa ser sentido, com a honestidade que aprendi a ter comigo mesma e então sigo. Porque seguir não é esquecer. É carregar o que ficou e caminhar mesmo assim. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso, se em algum momento dessa história você reconheceu algo de si mesma, quero te dizer uma coisa antes de terminar. O que aconteceu com você não define o que você é capaz de construir depois. A traição de alguém diz tudo sobre quem traiu e nada sobre o seu valor. E o momento em que você decide que não vai mais aceitar menos do que merece, seja ele qual for, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um ano, esse momento é o começo de uma história que só você pode contar. Você lembra de quem você era antes? Lembre. E volte a ser essa pessoa, com tudo que o tempo acrescentou, com tudo que o fogo não conseguiu destruir, com toda a força que você acumulou, sem perceber nos anos em que ficou quieta. Ela está esperando por você. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.